Imagina a seguinte cena aqui comigo. Você está prestes a iniciar uma obra, pronto para começar, todo animado, cheio de expectativas, mas tem um problema. Você não faz ideia de quantas pessoas você vai precisar contratar para fazer seu projeto. Muito menos como escolher essas pessoas e onde encontrar essas pessoas. E aí você contrata por indicação, pega o primeiro profissional que aparecer na sua frente, ou coloca duas ou três pessoas ali e torce para dar certo. Sabe o que vai acontecer nessa situação? Obra atrasada, custo aumentando, retrabalho e o pior de tudo, parece que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo ali no seu projeto, na sua obra. Se isso já aconteceu com você, fica comigo hoje, porque 80% dos problemas de uma obra nascem antes mesmo da obra começar, nas escolhas erradas durante a formação de equipe. E hoje eu vou te mostrar como montar uma equipe ideal para sua obra do zero, com um passo a passo simples, objetivo e que é usado pelos gestores profissionais. E o melhor, você vai entender exatamente como dimensionar, onde encontrar gente boa, como filtrar, como entrevistar e como escolher os profissionais para sua obra, sem depender de sorte ou indicação. Vamos lá que hoje o conteúdo tá maravilhoso. Olha só, se você já passou por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho nesse barco, não, meu amigo. A maioria das pessoas, até profissionais formados, não fazem ideia, não sabem montar uma equipe técnica eficiente. E o cenário é sempre os mesmos. Ou o dono da obra não entende da obra e acaba contratando por indicação, por alguém que falou para ele que a pessoa vai fazer. Ou o arquiteto e engenheiro sabe projetar, mas não sabe montar um time eficiente, não sabe dimensionar a sua equipe. Construtoras pequenas superdimensionam equipes e gastam muito mais do que deveriam. Ou equipe mal montada gera um efeito dominó de atraso, custos, conflitos e retrabalhos. E sabe qual que é o pior disso tudo? Nada disso é ensinado na faculdade, você não aprende isso na sala de aula. Quando você entende que equipe é a base da obra, tudo muda. Com uma equipe certa, você reduz custos, aumenta a velocidade, elimina retrabalho e transforma o caos em processo. Agora eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Vem comigo. O primeiro passo para montar uma equipe eficiente é dimensionar essa equipe. Como que eu faço isso, Douglas? Primeiro, você precisa conhecer seu projeto. Por isso a importância do planejamento, porque é no planejamento que você identifica as atividades e quantifica essas atividades e identifica a característica de cada atividade. Então vamos lá, se eu estou executando uma obra de fundação, eu tenho escavação, eu tenho forma, eu tenho concretagem. Isso é uma característica de uma equipe mais grossa. Se eu estou numa obra de reforma, ou se eu já estou numa etapa de acabamento da minha obra, eu exijo uma equipe mais criteriosa, mais detalhista, uma equipe que já saiba fazer um acabamento. É mais minucioso. Então você primeiro precisa entender o seu projeto, saber as suas atividades e a quantidade de cada atividade que você vai executar. Por quê? Primeiro, você define a característica da sua equipe, que está diretamente ligada à característica da atividade que você vai executar. Seja uma atividade mais grossa, como eu dei um exemplo aqui, seja uma atividade mais criteriosa, como a fase de acabamento. E aí depois você vai quantificar quanto de cada profissional você vai usar. Para isso, você precisa saber a quantidade que você vai executar. E aí, de acordo com a produtividade do seu profissional, você vai entender o prazo que você tem para aquela atividade e aí você vai fazer a matemática básica e simples para saber quanto de cada profissional você vai precisar. Uma coisa muito importante quando você vai dimensionar a equipe, não pense só em uma equipe operacional, ou seja, seu pedreiro, seu servente, seu armador, seu carpinteiro. Você precisa de uma equipe tanto administrativa como uma equipe de gestão dentro da sua obra. E aí eu estou falando de obra pequena e obra grande, porque em obra pequena você precisa de gente olhando e fazendo gente produzir. Como em obras grandes. Em obras grandes você vai precisar de mais ainda disso. Mas em obras pequenas você também vai precisar. Então você precisa pensar no quanto de administrativo a sua obra te exige,
quanto de gestão a sua obra te exige. Então, eu vou precisar de um encarregado, um mestre de obra, um estagiário, um engenheiro, e por aí vai. Isso tudo está ligado à característica da sua obra, mas não pense só na parte operacional, pense também na parte administrativa e de gestão da sua obra, porque isso é muito importante para que sua obra ande bem. Vamos para o segundo passo, então. Onde eu vou encontrar esses profissionais que são confiáveis, Douglas? Tá muito difícil. Pedreiro virou artigo de luxo, profissional bom virou artigo de luxo. Realmente, a gente está vivendo um boom da engenharia e não tem sido fácil encontrar profissionais bons. Mas, se você seguir o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai encontrar sim. Obviamente, não existe uma fórmula mágica para todo profissional que você contratar ele ser bom. Mas, se você seguir o passo a passo aqui que eu vou te passar, você vai conseguir filtrar e antes de contratar, você vai já identificar, conseguir identificar se o profissional é bom ou não. Obviamente, um ou outro vai passar que não seja bom, não tem jeito. Mas se de 100% que você contratar, 80% for bom, já está muito bom. Você só vai precisar rever os outros 20 e refazer esse processo por inteiro. Mas vamos lá. Onde eu encontro esses profissionais, Douglas? Primeiro, plataformas, sites profissionais. Existem vários é, plataformas em que as pessoas cadastram currículos. Eu não vou falar de nenhuma aqui porque eu não vou fazer propaganda de graça. Mas você consegue encontrar no Google plataformas e sites profissionais que você vai lá e vai buscar as funções que você precisa. Principalmente funções de gestão, funções administrativas e funções operacionais também. E isso já mostra, quando você encontra um profissional ali, que o profissional ele sabe mexer com internet, ele sabe mexer com computador, isso já é uma vantagem. Então ele tem uma clareza maior. E quando ele não sabe, ele pede para alguém, então ele também tem um interesse maior, ele tem um conhecimento maior. Outro lado é indicações, né? Se você está envolvido na área da engenharia, você está constantemente falando com gente, então você pode perguntar, às vezes, um mestre de obra, a gente que já trabalha há muitos anos, você já passou por várias pessoas que você trabalhou, então você liga para um, liga para outro, e aí você consegue chegar em pessoas boas. Esse método de indicação realmente é muito bom quando você recebe indicações de pessoas que trabalham na área, né? Porque é muito comum também uma pessoa que não trabalha falar assim: ah, já ouvi falar que esse cara é bom e te indica, mas ele mesmo não tem base para falar se o cara é bom ou não. Então, se é um engenheiro, se é um mestre de obra, se é uma pessoa que trabalha na área e já trabalhou com o cara, essa indicação é muito mais forte do que uma pessoa que já ouviu falar. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, fornecedores, parceiros, né, de construção, a gente que trabalha com obras tem, né, diversos fornecedores, diversos parceiros. Então, todos eles, assim como a gente tem a nossa rede que a gente já trabalhou, eles também têm. Então, ele vai poder te indicar profissionais de qualidade. Então, esses são os três principais lugares que você vai encontrar para achar profissionais confiáveis e já começar a fazer essa limpeza já no início para que entre só profissionais que sejam realmente bons. E aí, a gente começa a analisar o mínimo, né? Você vai fazer uma entrevista com o profissional, a primeira coisa que você vai olhar no candidato é como ele está vestido, é como ele fala, é como ele se porta, se ele chegou atrasado ou se ele não chegou, se ele responde direito, se ele sabe conversar com você, porque isso é o básico, né? Se o cara não sabe, obviamente, principalmente quando você vai falar de partes operacionais, existem pessoas que mal sabem falar, mas trabalham bem. Mas é importante avaliar isso, principalmente para funções administrativas, gerenciais, que vão estar falando com o seu cliente a todo momento. Mas até para operacionais, porque mesmo o operacional, ele é o retrato ali da sua empresa, ele é o retrato da sua operação. Então começa filtrando a forma como o cara fala, como o cara se veste, como o cara, o horário que o cara chega na entrevista, se ele chegou atrasado, se ele não chegou, isso tudo é importante, tá? Existem algumas perguntas que vão te ajudar nessa seleção. Por exemplo,
Em funções operacionais, é importante você perguntar se o cara já executou aquele tipo de obra que você vai fazer, qual que é a experiência dele. Pede ele para contar a experiência, entendeu? Porque às vezes o cara vai mentir para você, vai falar que executou, mas nunca pisou naquele tipo de obra. Então fala assim: conta para mim um pouquinho, me conta da sua maior dificuldade, numa situação de retrabalho, como que você age, né? Num conflito dentro da obra, como que você age. Pede o cara e avalia, tenta ler o que que ele está falando, porque isso já vai te dar indício se o cara tem experiência, se ele passa confiança, se ele não passa, porque ali você já consegue avaliar se de fato, mesmo que só o cara falando, se ele é bom ou não. Para funções administrativas, pergunta o cara como que ele controla a entrada e saída de materiais, como que ele organiza as planilhas deles, relatórios, como que era no antigo serviço dele. Isso é importante, você precisa, a pessoa precisa te passar confiança, né? Como que ele controla a perda de estoque ou como ele evita isso, né? Isso é muito importante para funções de gestão, engenheiros, pessoas que vão estar à frente da obra. Pergunta como que essa pessoa planeja a sequência da obra, como que ela evita um atraso e quais foram as experiências delas anteriores. Pede para contar detalhes. Isso vai já te dar um filtro muito grande. Nessa primeira parte aqui, se a pessoa não te passar confiança, não adianta seguir em frente, porque aí você vai ser enganado, vai colocar uma pessoa que não é capacitada para aquele tipo de obra. Eu acabei de fazer um trabalho desse. E tem alguns vídeos aqui mostrando os detalhes, como foi, que foi a obra do Rio de Janeiro. Nós montamos uma equipe inicialmente de 10 pessoas em uma semana para iniciar a obra. Depois aumentamos em 45 dias de 10 para 34 pessoas, diversas funções nessa obra. E aí a gente seguiu todo esse passo a passo aqui que eu estou falando com vocês. Vale muito a pena conferir esses vídeos. Tem dois vídeos dessa experiência aqui no canal que você consegue ir lá e ver o detalhe em em um desses vídeos eu mostro na prática isso acontecendo. Então vale muito a pena você ir lá dar uma olhada nesses vídeos para te ajudar nesse processo seu aí. Mas tem uma outra forma de eu te ajudar ainda mais, além desse vídeo, além dos outros vídeos que tem aqui no canal. É eu e a minha equipe montar a sua equipe do zero para você. É eu e minha equipe montar o seu planejamento, o seu orçamento. É eu e minha equipe fazer todo o controle físico e financeiro da sua obra para você. E você ter uma obra extremamente previsível, extremamente planejada, segura, controlada, que vai atender prazo, custo, qualidade e que você não vai ter tanta dor de cabeça. Por que que eu falo tanta? Porque obra é dor de cabeça. Se você não quer dor de cabeça, não faça a obra. Mas eu posso ter essa dor de cabeça para você e ter a gestão da sua obra nas mãos e você ter certeza do seu resultado, do seu objetivo. Além disso, eu posso te ajudar te ensinando a implementar esse processo de gestão que a gente tem aqui, que é pautado em cinco pilares: planejamento, orçamento, controle físico e financeiro, comunicação com a equipe e gestão de suprimentos, te ensinando o beabá, o passo a passo. Aquilo que eu queria ter aprendido lá 12 anos atrás, quando eu formei, e que eu aprendi com muito esforço, com muita prática, no dia a dia, eu posso te ensinar em poucos dias como implementar e ter um processo, um método de executar obras, de gerenciar obras muito bem definido. Se você quer essa ajuda, ou essas ajudas. Eu vou deixar aqui todas as minhas redes sociais, várias formas na descrição desse vídeo aqui de entrar em contato comigo. E aí você vai falar direto comigo e a gente vai poder conversar, vou poder entender a sua necessidade. E aí juntos a gente vai bolar um plano de ação para que sua obra saia de forma eficiente, muito boa e você consiga realizar seu sonho aí, beleza? Obrigado por esse tempo que você passou aqui. Espero ter te ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para toda vez que a gente subir um vídeo aqui no YouTube, você ter condições do YouTube te avisar e você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima
Até o próximo conteúdo e muito obrigado. Um forte abraço.